Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar os nossos livros, tá bom? Então não vai ter mais atividade impressa, né? As folhinhas. Vocês vão procurar lá no material de vocês o livro de português, né? O ápice, né? Que tem essa página, tudo bem? Depois que vocês encontrarem o livro, vocês vão lá na página 16. Nós vamos iniciar com a unidade 1, fábula em prosa e em verso, tá? Então, nessa unidade, você vai ler e interpretar fábula em prosa e verso, identificar os elementos da narrativa, personagens, tempo, espaço, narrador, produzir desfecho da fábula, né? O que é o desfecho? É o final. Estudar parágrafos e organização do texto, estudar pontuação, entonação e expressividade nos textos, estudar a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, que a gente viu nas folhinhas, né? As palavras que eram monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, e participar de atividades, certo? Então, isso é que nós vamos ver na unidade 1 inteira, tá? Não vai ser na atividade de hoje. A gente vai começar aqui embaixo. O que as crianças estão fazendo na cena? Então, vocês vão olhar a cena inteira da página 16 e 17 e escrever ou aqui ou no caderno. Lembrando que se alguém quiser optar em fazer no caderno, vai colocar o cabeçalho, a data de hoje, tá bom? Se não, pode escrever aqui mesmo. A segunda questão. Você já ouviu a frase gosto não se discute? O que ela quer dizer? E a terceira pergunta aqui desta página. Será que a leitura para todos os gostos? Depois que vocês responderem essas três questõezinhas, nós vamos vir aqui na página 18, né? E vamos fazer a leitura do primeiro texto, né? Fábula em prosa. O que é prosa? Então, o estilo da prosa é esse daqui, né? Onde está o texto escrito corrido, né? Separado por parágrafos, tá bom? Então, esse texto aqui é uma fábula, por isso que é fábula em prosa, certo? Então, a professora vai ler o texto, certo? E eu gostaria que vocês estivessem com o livro aberto e estivessem acompanhando a leitura, ok? A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar as suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho, dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Né? Então, essa fábula é de Esopo. Depois que vocês leram, né? Quem quiser pode ler de novo. Nós vamos partir para interpretação de texto. Então, vamos lá. Aqui também é a mesma situação. Se não couber aqui, faça no caderno, ok? 1. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Né? Então, vocês vão escrever o que vocês sentiram, né, ao escutar essa história que a professora leu, ok? 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Então, olha só. Tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Vocês vão voltar aqui, né, e ver aonde foi, quando que aconteceu.
Depois, o lugar aonde aconteceram os fatos da história. E para finalizar, quem participou dos fatos da história. 3. Releia a fábula com os colegas e observem no texto a fala do narrador, que é quem está contando a história. Fala de cada personagem, quem participa da história. Então, vamos vir aqui, ó. O narrador é aquele parágrafo que não tem o travessão, certo? Por quê? Porque o travessão indica a fala de um personagem, né? Que vocês já aprenderam. Então, tudo isso daqui é narrador, tudo isso daqui é narrador, certo? O resto é fala de personagem. Letra A. Copie um trecho da fala do narrador. Depois, copie um trecho da fala de algum personagem. Pode ser da cigarra, pode ser da formiga. Vamos continuar aqui na página 20, tá? Explique qual era o grande trabalho das formigas. Tá fácil? Tá lá no texto. 5. O que a cigarra pediu para as formigas? Também está lá no texto. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada, né? Coisa que era contra os princípios delas, né? Então, o que significa isso daqui? Que elas pararam de trabalhar, né? E era contra a regra delas, o combinado delas. Ó, a professora já deu até a resposta. Então, vocês vão copiar, as formigas pararam de trabalhar, coisa, daí vocês vão escrever, né, o que significa isso daqui, né, de que outro modo vocês poderiam ter escrito essa parte destacada. 7. Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, nessa fala aqui das formigas, né? Qual era o sentimento delas? Era de desprezo? Era de pena? Compaixão? Amizade? Zombaria? Deboche? Ironia? Solidariedade? Apoio, né? Então, tem mais de uma, vocês vão circular bastante aí, tá bom? As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um dos seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Releiam a moral presente nesta fábula. Os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Converse sobre o que esta moral pretende ensinar. Depois, conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Né? Vocês estão de acordo? Vocês acharam certo, né? Essa moral, esse ensinamento, essa história inteira? Tá bom? Então, português vai ser aqui, só até a página 20.